isso acontecesse. Pois é, e a gente pergunta, doutora, a nossa primeira pergunta é exatamente o seguinte, como devem ser elaboradas políticas de prevenção, doutora, para um assunto tão importante como esse, né, de combate à exploração sexual? É o Brasil inteiro, né, principalmente as crianças do interior, de muita pobreza, né? Então, assim, como elaborar essas políticas de prevenção, doutora? Sempre a gente pensa preventivamente, né? Então, pensar em prevenções, em marketing também, que possa estar fazendo publicidade. Nós hoje temos algumas campanhas que falam, né, da questão do combate ao abuso sexual infantil. Tem a questão do número que você pode ligar também, o 150, que serve para você estar denunciando casos de abuso. E é extremamente importante que seja denunciado, né, e que haja um incentivo do governo para que esse tipo de denúncia aconteça. Então, preventivamente, a gente pode agir também atingindo esse público infantil. Então, hoje a gente passa, né, pelo WhatsApp, pelos grupos de mães. Um abraço, né, pro grupo de mães também, que eu faço parte. E são músicas como, por exemplo, O Seu Corpo é um Tesourinho, né, que a criança pode estar ouvindo essa música e pode, depois de ouvir, estar conversando com a família, né, sobre como assim meu corpo é um tesourinho, né? Então a música fala que o corpo é um tesourinho, que ninguém pode nele mexer e tudo. Então, assim, a gente também fazer coisas que possam estar atingindo esse público infantil, para que realmente ele se questione quando acontecer alguma tentativa de abuso, ou isso aqui é certo, errado, isso pode ou não acontecer, e estimular também a família a poder estar falando com as crianças sobre isso. É extremamente difícil falar sobre esse tema, mas é importante que seja falado. Aí pergunto, doutor, o seguinte, de quais as ferramentas de chegar para uma criança dessa, a partir de que idade, de que momento, por exemplo, a internet mesmo, a gente observa aí o quanto existe a exploração, o quanto existe, né, a relação sexual com adolescentes, com crianças, pedófilos, é uma pedofilia, a Polícia Federal no Brasil inteiro. E aí te pergunto, qual a melhor forma de instruir uma criança, um adolescente, a partir de que momento, a partir de que idade, doutora, a tomar cuidado com a rede social, com a internet? Bom, a internet é de difícil controle, né? Porque em qualquer lugar a gente pode estar acessando. As crianças hoje, desde muito cedo, mexem em celular, em tablet, eles já pequenininhos, né? Tem muita habilidade para fazer isso. É impressionante, já nascem sabendo. Pois é, porque é estimulado também a família. Então, do mesmo jeito que é estimulado o uso de celular, estimulado o uso de internet, dessa ferramenta, essa ferramenta também pode estar sendo usada, né, como uma maneira de prevenção. E aí cabe não só ao governo, eu acho que cabe a cada cidadão estar fazendo, né, esse tipo de incentivo, né, de que fale-se sobre esse tema com as crianças, que é extremamente difícil, e que os pais sempre fiquem atentos, né, oriente quanto ao uso da internet, oriente quanto a mesma coisa que sempre é orientada, não fale com estranhos, né? E também não enviar fotos, né? Evitar ficar enviando fotos, porque a criança envia foto e ela não tá vendo que de repente, né, tem uma parte do seu corpo que tá aparecendo, porque assim, aos olhos da criança e às vezes até aos olhos do próprio pai que posta em rede social fotos de seus filhos, né, não tem nada demais naquela foto, mas para aquela pessoa que tem uma patologia, né, aquela pessoa que tem um desejo pela imagem infantil, para ele aquela imagem que para você é normal, para ele é uma imagem que desperta o desejo sexual e que pode estar levando ele, inclusive, a entrar em contato ou a fazer um sequestro, que seja, né, com o seu próprio filho, imagina. Que absurdo, né, velho? É uma doença, doutor Luciano? É uma doença pela infantilidade por uma criança, que absurdo, que é uma monstruosidade, né? A gente fala, na verdade, que é um desvio da regra, né? É um desvio do padrão. Eu não gosto muito de falar de doença e tal, porque, né, aí, quando a gente tem ideia de doença, a gente tem ideia de cura, né? De que pode ser curado, de que pode tomar uma medicação e ficar bom. E não é assim. Isso é uma coisa que vai se constituindo, né, ao longo da criação, ao longo da vida, e que tem fatores genéticos, né? Tem fatores também que são da criação, né? Das experiências que aquela pessoa tem na vida, que podem estar levando ela a ter esse tipo de desejo particular pela criança. Olha só, você pode participar com a gente pelo 98377-4862, 98377-4862. Estamos aqui com a doutora Luciana Ventim. Ô, doutora, em relação à escola, à educação, de que forma também os pais precisam ter cuidado e os próprios professores, os educadores, em relação a esse assunto? A orientação que eu sempre passo para as escolas
é que, assim como os pais, não deixe esse assunto como algo velado, né? Que sempre possa abrir espaço para a criança para falar sobre isso daí. E que quando a criança venha contar, né, sobre um abuso, sobre alguém que tentou pegar, seja coleguinha, seja mãe, seja pai, porque o abuso pode vir de todas as formas, né? Pode ser intrafamiliar, pode ser extrafamiliar. Então que a escola sempre esteja muito aberta e sempre deixando a criança à vontade para poder falar sobre isso sem dar nenhum tipo de julgamento. Porque é muito assim engraçado a pessoa falar, ah tá, mas ele estava na internet. Ele só sofreu isso porque a criança estava na internet. Não, então ele só sofreu isso porque estava com uma roupa mais chamativa, ou porque a criança estava dançando uma música que tem que se associar muito à cultura também, né? Estava dançando uma música que se insinuava, né? Então a criança provocou, do mesmo jeito que acontece com as mulheres, né? Que a mulher que é vítima de abuso às vezes é taxada, né, como uma culpada, acontece também com as crianças. E as crianças já, por si, não sabem o que é certo e o que é errado. Até uma determinada idade, né, eles não sabem julgar o que é certo e o que é errado. Afinal, né, quem é que ensina eles? São os adultos, né? Então, com relação à escola, a gente sempre pede que a escola fique atenta, né? Eu trabalho em parceria com muitas escolas, então assim, a gente sempre pede que fique atenta para o que está acontecendo com essa criança, alguma mudança de comportamento, um isolamento ou uma agressividade, pode ser várias coisas, inclusive abuso sexual, né? Conhecer outro coleguinha, isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar. Conhecer a família, na verdade, né, doutora? Dos coleguinhas, né? Conhecer também e assim, sempre incentivar, né? Que as famílias entrem em contato uma com a outra, falem, conversem, porque como eu falei, a gente não sabe de onde pode vir o abuso, né? Não tem uma etiqueta na testa que fala assim, estuprador, pedófilo, não tem, né? Então, qualquer pessoa, né, no nosso convívio pode estar cometendo esse tipo de ato, né? Então a gente tem que ficar sempre atento e a escola sempre está atenta ao comportamento também da criança. Então, o comportamento sexual que você acha estranho para aquela idade, né? E a gente tem que separar uma coisa é a criança conhecer o seu próprio corpo, né? Que lá com 5, 6 anos é comum, então as mães às vezes chegam no consultório dizendo, ah, porque meu filho olhou o pinto do outro coleguinha, ou porque, né, tava ali com curiosidade, ou pegou. Não, isso daí é típico de idade. A gente vai falar uma coisa que vai além. Porque, por exemplo, as crianças elas reproduzem o que aconteceu com elas, né, durante o abuso, com outras crianças, né, menores da mesma idade, como se fosse para testar, né, para ver, bom, se comigo aconteceu, como é que acontece com o outro? É que a criança aprende assim, né, a partir da interação com o meio. Então, é verdade. Olha só, neste dia de 18 de maio se comemora o 17º ano de mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O 18 de maio remete à mesma data, no ano de 73, quando a menina de 8 anos, Aracy Crespo, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em Vitória do Espírito Santo. Apesar da natureza hedionda do crime, seus agressores nunca foram punidos. Por conta da grande repercussão na época, a instituição desta data representou uma oportunidade de mobilização e sensibilização de toda a sociedade em relação ao tema. Aí eu pergunto aqui à doutora Luciana Ventim exatamente o seguinte, como se mobilizar, como ter essa oportunidade na sociedade, doutora, para discutir esse tema, para tomar mais cuidados em relação ao combate, abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes? Não banalizar, né? Não achar que é normal, que todo mundo já passou por isso. Acho que a pior coisa, né? Se você parar para pensar, o abuso não é só aquele que acontece com a penetração, né? Com o abuso em si sexual, mas existe assédio sexual, né? Existe a indução, existe a práticas, né? Existe o exibicionismo, existe o voyeurismo. Então existem várias formas de abuso e que a gente consiga ver que, por exemplo, porque alguém passou e falou com sua filha de 12 anos, ela é uma criança ainda, embora seja, né, considerada adolescente, ela já está na infância. Então hoje a gente vê as crianças também tendo uma iniciação sexual muito mais cedo. Né? E isso daí é preocupante porque a partir do momento que a pessoa diz, mas ela quis, mas ela não tem ainda a condição de julgar se ela quer ou não ter um ato sexual. Então, às vezes, pessoas mais velhas, né? As meninas hoje também, o corpo, a conformação do corpo, então é importante a gente sempre prestar atenção, né? Um homem ou uma mulher vão se relacionar com uma pessoa que sabe que é mais nova, ter esse cuidado de pensar, de conversar, de sempre pedir autorização e ver, porque não adianta autorização se a criança tem 12 anos. A gente chama isso de abuso de vulnerável porque ele não tem ainda a condição de escolher. O Herbert Junqueira, lá de Sussuarana, um abraço, meu amigo Herbert. Como agir, doutora, diante de um possível abusador? Como agir com relação ao abusador? A gente sempre tem que fazer a denúncia, né? Então sempre que houver uma suspeita, a gente não tem que pensar, não, é coisa da criança. A primeira coisa que tem que fazer é levar, né, a delegacia, fazer a denúncia, né, o que seja suspeito. Eu acho que meu filho sofreu um abuso sexual,
né? E aí a justiça tem que ser também instruída, e está tendo várias campanhas, né, para que comece a se humanizar um pouco mais a forma como se aborda essa criança, porque antes e continua acontecendo, tem alguns casos, né, que eu atendo, e é bem cruel a forma como isso é abordado. A criança tem que falar 5, 6, 7 vezes, né, sobre aquela mesma cena, aquele mesmo fato que aconteceu. Então a família não pode deixar passar. Né? Se você acha que sofreu abuso, você vai na delegacia, você leva num pediatra, né, se for o caso, e lembrando que abuso não é só o ato sexual, não é só a penetração, todas as outras formas de abuso também. Olha só, 983774862, 983774862, eu sei que é um assunto polêmico. Doutora Luciana Ventim está aqui, ela que é docente da FTC Campus Comércio. O Alder Oliveira está aqui, bom dia. Essa semana, doutora, vi um senhor no elevador de um determinado prédio cumprimentar a mãe e brincar com a filha dela, passando a mão no peito da criança, numa forma de estar alisando, de forma muito estranha. Logo em seguida ele saiu do elevador. Não deu tempo de processar aquela situação, mas me parece muito estranho. A conotação foi de assédio, ao meu ver. Que ódio, putz. E a mãe não viu isso? Não tomou atitude, doutora? Na verdade a pessoa não está atenta, né? É como eu falo, a gente sempre brinca assim com mãe, né? Que criança cega. A gente olha, quando a gente vê de novo, cadê a criança? Passou algum tempo um vídeo, né, de uma criança no mercado, por exemplo, que a mãe estava fazendo compra, e quando olhou para trás a criança não estava, e na esquina logo ali, né, tinha um senhor que estava passando a mão nas partes dela, né, nas partes íntimas. Então assim, é realmente chocante. É chocante como psicóloga também ouvir às vezes alguns relatos, mas a gente acaba, não digo nem se acostumando, mas percebendo a importância de fazer essa escuta, uma escuta sem julgamento. E não cabe só a justiça proteger as crianças, cabe a todos nós. Então, num caso como esse, que ele viu, a gente tem que agir rápido. E por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes é tão tabu a gente falar, ai meu Deus, eu vou estar dizendo que... Não, mas assim, não peguem não. Né? E também explicar para as crianças os locais que são, entre aspas, proibidos de pegar. E as situações em que, é permitido se pegar. Porque se você vai, por exemplo, num pediatra, ok, pode pegar. Né? Mas também a mãe está atenta para a forma como está se pegando. É verdade. 983774862, a Graça mandou aqui. Eu quero parabenizar os queridos professores que são espelho para nós, estudantes de contabilidade. Falando aqui para o Alisson e para o Luiz, da Impacto Contabilidade. A Luciana, doutora, o que importa é a anatomia ou a saúde mental desta criança? A personalidade saudável? Bom, os dois são importantes, né? Porque a partir do momento que o corpo não está bem, o psicológico também não vai ficar bem. A gente hoje fala de psicomotricidade, né? Que é esse corpo e sendo a forma desse corpo se expressar e tudo tem a ver com o psiquismo. Então a gente tem que cuidar também do corpo dessa criança, mais do psiquismo. Então não é só levar a criança, quando acontece um abuso, lá pro IML para fazer, né, uma perícia para ver se realmente aconteceu, para averiguar, mas também tomar conta do psicológico, porque boa parte dos abusos são psicológicos, né? Acabam afetando o psicológico, qualquer um acaba afetando o psicológico, mas tem muitos que são da ordem do que o corpo, a investigação não consegue detectar. Como eu falei, nem sempre acontece penetração, mas existe, por exemplo, se uma pessoa se masturba, ou se uma pessoa olha as partes da criança, né, os órgãos sexuais, enfim, o corpo dessa criança, isso já é um abuso, uma forma de abuso. Porque a criança não sabe se isso é certo ou errado. Né? Então a família tem que conversar, por exemplo, eu tomo banho com minha mãe, então é normal ficar pelado com um adulto. Sim, mas eu sou sua mãe aqui em casa, né, e no momento que eu estou te dando banho, não é em qualquer momento. Né? Olha só, apenas em 2016 foram 17.523 casos. A maior parte das denúncias é referente aos crimes de abuso sexual, 72%, e a exploração sexual, 20%. Em relação ao perfil das vítimas, a maior parte delas são meninas, quase 68%. Os meninos representam 17% das vítimas. Os casos em que o sexo da criança não foi informado totalizaram 16 perguntas. 983774862, 983774862. Doutor, existe algum método educativo para instruir uma criança sobre a violência ocorrida? Ou acha-se recomendável não tocar no assunto com a criança? Quem pergunta é a Tânia.
sempre a gente tem que conversar com a criança. Eu sempre digo assim, quando a gente vai conversando com a criança desde muito pequenininha sobre vários temas, inclusive sobre sexualidade, não é coisa que a gente vai esperar a adolescência para falar. Por isso que muitas coisas acontecem, porque a criança não tem conhecimento, por exemplo, não, acho que não é hora ainda de falar sobre isso, porque, né? Mas acontece, né? E só depois que acontece é que você vai conversar, então tem que se conversar. Agora, a maneira de se conversar, a gente sempre tenta usar o lúdico, né? Ou exemplos. Hoje tem muitas historinhas que você pode encontrar no mercado também, que você pode ler para a criança e fazer com que a criança pense que se no animalzinho, um animal grande não pode pegar, não pode, né, cheirar, sei lá, não pode, que seja, que também no menino e na menina também não vai poder fazer. Então a gente tem várias formas lúdicas de estar abordando isso daí com a criança. Se a família, né, tiver alguma dificuldade, os profissionais estão aí para ajudar, né, até orientar os pais. Então, às vezes, a pessoa só vem psicólogo quando tem um problema. Então, assim, a gente tem que fazer a intervenção precoce antes de acontecer. Se essa família... Eu acho assim, sempre a família, quando tem alguma trava para falar sobre esse tipo de coisa, já é um sintoma, né? Já é uma coisa que a gente precisa estar trabalhando, porque precisa se falar sobre isso. Quem sabe se esse adulto, né, essa mãe, esse pai, não sofreu um abuso e também foi... Né, não fale sobre isso, porque se você falar, você vai ser punido. Quantas e quantas crianças, quando contam sobre o abuso, a família fala, não me conte não, que eu não aguento ouvir. Eu já teve um caso assim. É que se eles não ouvirem, quem que vai ouvir? Quem é que vai ouvir? Né? Então, quem é que vai ouvir? Né? Então, às vezes, ele não consegue falar com a família, fala com a escola, às vezes fala com um coleguinha. Então, pessoas que... E fala, às vezes, com outras pessoas, outras crianças que não têm capacidade de ajudar. Principalmente na adolescência. Na adolescência, uma colega conta para outra coleguinha, por exemplo, mas qual é o suporte, né, até para essa criança ter de ouvir, né, um relato de abuso? O primeiro relato de abuso que eu vi foi de uma colega minha de sala, né, que aconteceu esse abuso sexual. Foi naquele dia que eu disse, acho que hoje eu virei psicóloga, né, eu consigo hoje ser, e eu estava ainda fazendo vestibular, né, então assim... Hoje eu acho que eu preciso, né, as pessoas precisam falar sobre isso. E foi chocante o relato, então... Olha só, participe pelo 9837746... 983774862, 983774862. Doutora Luciana Ventim, psicóloga clínica, psicanalista, especialista em transtornos do desenvolvimento infantil. Ela que é docente da FTC Campus Comércio. Um abraço aos meus amigos do FTC, da FTC Comércio, da rede FTC, o Denis aí, da assessoria de comunicação, enfim, a todos que fazem parte, ao Diego, na verdade, o Denis é o diretor da FTC. Um abraço a todos vocês, tá bom? A minha amiga Leila, gerente de marketing da FTC, da rede FTC. A gente volta daqui a pouquinho com mais Revista Transamérica. Só quer dançar no forró. Eu tô todo preocupado, tomara que ela não me engole. Só quer dançar no forró. Viola, pandeiro, sanfona, fole. Só quer dançar no forró. Viola, pandeiro, sanfona, fole. Só quer dançar no forró. Forró, forró, só quer dançar no forró. Sertanejo, o outro balada, o pagode. Agora se ligue, meu irmão, eu vou explicar melhor. Ela disse pra mim que nessa parada que é só eu tô todo preocupado, tomara que ela não me enrole. A nega só quer dançar no pagode. Eu tô todo preocupado, tomara que ela não me enrole. A nega só quer dançar no pagode. Viola, bandeira, sanfona, fole. A nega só quer dançar no pagode.
dançar no forró pode, forró pode, forró pode. Forró pode. Forró pode. Só quer dançar no forró pode. Cutuá. Só quer dançar no forró pode. Viola, pandeiro, sanfona no fole. Só quer dançar no forró pode, forró pode, forró pode. Forró pode. Só quer dançar no forró pode. Forró, forró, forró pode. Só quer dançar no forró pode, forró pode, forró pode. Forró pode. Viola, pandeiro, sanfona no fole. Só quer dançar no forró pode. As mais pedidas Transamérica. Eu queria que você pensasse em mim como penso em você. Que sua boca fosse o motivo do meu prazer. Mesmo que seu corpo esteja assim, ausente como o meu, saiba que eu já me dei de presente a você. Sou todo seu, então vem. Quero te amar, então vem. Quero te beijar, então vem. Quero te encontrar, porque se você demorar não vou mais aguentar. Eu vou sair voando pra te ver, e quando fica só eu e você, eu vou ficar te amando, 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 até o dia amanhecer. Eu vou sair voando pra te ver, e quando fica só eu e você, eu vou ficar te amando, 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 até o dia amanhecer. Então vem, quero te amar. Então vem, quero te beijar. Então Alô? vem, Ô, tudo bom, quero Jeff? te Qual o seu rádio aqui? encontrar, porque se Tudo bom? Como é que você vai? demorar não vou mais Ah, mãe abraça, minha amiga, minha colega e minha amiga. voando pra te ver, e quando fica só eu e você, eu vou ficar te amando, amando, amando. Tá bom, tô aqui guardando você. Viu? Um abraço. Sai Tchau. voando pra te ver, e quando fica só eu e você, eu vou ficar te amando, 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 até o dia amanhecer. Eu vou sair voando pra te ver, e quando fica só eu e você, eu vou ficar te amando, 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 até o dia amanhecer. Eu vou sair voando pra te ver, e quando fica só eu e você, eu vou ficar te amando, 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 até o dia amanhecer. Roberto Governo pra você. Revista Transamérica. Um giro cultural em Salvador. Transamérica 11h37. Atendimento personalizado e de excelência é com Impacto Contabilidade. Uma empresa com mais de 10 anos no mercado, com equipe pronta para atender as necessidades da sua empresa. Focado na gestão contábil, tributária e financeira, nós podemos lhe ajudar a aumentar a rentabilidade do seu negócio através de um planejamento sólido e viável. Ligue já e agende uma visita conosco. 3013-8162. Impacto Contabilidade. Contabilizando o seu sucesso. Nós somos a Transamérica. Beleza, tô aqui no ar. Vem
Festifolia Transamérica. Entrevistas, bastidores, muita música com entretenimento e informação. Oi, gente, aqui é a Anitta. Thiago Abravanel, que é Bel Marques. Sou a Mel Lisboa, Netinha da Bahia. Eu tô aqui no Festifolia na Transamérica. A bagunça organizada do seu rádio. Festifolia Transamérica. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Revista Transamérica. O som que rola no mundo. Estamos de volta, são 11h38, Revista Transamérica. Um beijo aí para todas as mamães. Hoje é o Dia das Mães e hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima, viu? Portugal está em festa. Nossa Senhora de Fátima. Olha só, temos aí um convidado, meu amigo Dr. Martinez, né? Ele já esteve inclusive aqui no programa. Conversamos de vários assuntos e ele está também na escuta a respeito desse assunto aí que é polêmico em relação a abuso sexual infantil do adolescente. Doutor Martinez, bom dia, bem-vindo aí ao Revista Transamérica, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, muito obrigado. É um bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, Jefferson, né? A Rádio Transamérica, a nossa colega doutora Luciana, eu estou acompanhando aí as suas sábias palavras. Um abraço ao nosso amigo Diego, né? Ao professor Denis, ao professor Equião, nosso coordenador de direito, professora Verônica, coordenadora de psicologia, e a FTC, que Comércio tem um quadro de excelência. Isso a gente pode constatar na prática. Doutor Martinez, esse assunto aí em relação ao abuso sexual da criança e do adolescente, aí eu quero saber do senhor o seguinte, doutor, de que forma a lei, de que forma a justiça pode ajudar e punir, né, esses pedófilos, doutor? Veja bem, eu estou vendo aqui no Código Penal, o Código Penal evoluiu, né? Dizem uma controvérsia se a lei acompanha a vida ou a vida acompanha a lei, não é? Mas a lei tem que acompanhar os acontecimentos sociais. Então, o Código Penal tem o artigo 217, a linha A, e ele fala de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, certo? Então, isso foi considerado estupro de vida vulnerável. Então, se o menor de 14 anos de idade, e existe a prática de ato libidinoso, né? Praticar outro ato libidinoso, certo? Diverso da condição carnal, é considerado estupro. Isso foi uma evolução que foi feita pela declaração de 2009. Isso é muito importante para que haja punição do pedófilo dentro da parte legal, jurídica, porque estaríamos presos ao estupro anteriormente, à conjunção carnal. E hoje não. A prática de qualquer outro ato libidinoso, mesmo diferenciado aí da conjunção carnal, ele é considerado como crime de estupro vulnerável. E a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, aquela pessoa que está nos ouvindo, que sinta algum problema psicológico, eu gostei muito das palavras da doutora Luciana, que tenha esse comportamento que não é considerado na nossa sociedade como sadio, como normal, que procure ajuda. Procure ajuda, porque senão eu sei que ele é compulsivo, esse pedófilo, ele vai ter de 8 a 15 anos de prisão no sistema de reclusão. Então, a lei está realmente mais modernizada e mais aparelhada para punir esse pedófilo. Então, ele está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, e faça a sua reflexão consigo mesmo, que sinta essa atração, procure ajuda. Procure ajuda
no setor psiquiátrico, no setor psicológico, enfim, para não cometer esse tipo de delito. Sabemos que esse pedófilo ele é compulsivo e muito mais. Mas ele pode antes procurar uma ajuda se ele tiver consciência do que está se passando com ele. Com certeza, Martinez. Inclusive, nós como psicólogos, eu já atendi pessoas que abusaram sexualmente, a gente não está ali no lugar de julgamentos. Então a gente escuta a pessoa que foi abusada, quanto aquela pessoa que também tem esse tipo de desejo e que às vezes sofre por isso, sofre porque sabe que vai ser vida. Então a gente está para ajudar, né? De todos os aspectos, a gente não está ali para julgar. E sim para ajudar aquela pessoa a descobrir modalidades, né, da sexualidade dele, do prazer, que não infringam a lei. Com certeza. Muito boa a colocação da doutora Luciana, minha colega, que realmente a pessoa procura ajuda, porque a lei, nós vamos falar com vocês hoje no mundo moderno, a punição de você encarcerar, de você colocar no psiquiátrico, logo que seja, tirar a liberdade, é a última rádio. Hoje o sistema busca que as pessoas cada vez mais se conscientizem e que não cometam a violação da lei. Não é verdade? Nós estamos num sistema carcerário impossível de colocar mais quem quer que seja. Nós temos um sistema de hospital psiquiátrico para pessoas com transtornos que não tem mais lugar para colocar. Então nós precisamos conscientizar as pessoas para que elas busquem realmente uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, e que a sociedade perpassa para as pessoas terem mais um processo educacional de conscientização de si mesmo, de autoconsciência e de evitar realmente a punição. Em última rádio, na última, não tem saída, a pessoa oferece um dano à sociedade, um dano muito grave, gravíssimo, ela realmente terá que ser punida nas penas da lei, certo? Esse assunto está muito polêmico, está bombando aqui o nosso WhatsApp. Eu já queria convidar o doutor Martinez, o senhor junto com a doutora Luciana, eu vou entrar em contato com vocês para esse mês de maio, talvez final do mês, a gente voltar a esse assunto, tá bom? Será um prazer com vocês aí. Tem um ouvinte aqui que não quis se identificar, está dizendo o seguinte: bom dia, muito bom esclarecimento sobre esse assunto. Fui abusada quando criança, antes dos 10 anos, minha família nunca soube. Este assunto ainda é muito difícil para encarar, difícil de lidar. Qual é a forma, doutora Luciana, de superar isso? Me causa dor. Não quero ser identificada. Obrigada, doutora Luciana. E aproveitando que eu só ia fazer uma pergunta para doutor Martinez em relação a tempo, né? Isso, tem muitas pessoas que na mesma situação, né, que essa ouvinte, sofreram abuso quando mais novas e que hoje, né, tem consciência de que realmente foi um abuso, principalmente com a divulgação, né, programas de rádio como esse, que a gente fala, olha, abaixo de 14 anos é considerado abuso também. Então, realmente, Martinez, a minha dúvida eu hoje, por exemplo, tenho 30 anos. Como eu posso denunciar essa pessoa que me abusou quando eu tinha, sei lá, 10, por exemplo? Ela pode ser punida por isso? Existe um tempo entre o ato e a denúncia? Na realidade, a lei coloca alguns requisitos que muitas vezes dificultam, com o passar do tempo, a própria denúncia e a própria apuração, certo? Não vou falar aqui de tempo que você pode arguir, mas o ideal é que, a partir do o ideal nem sempre é o real, né? É que a gente possa realmente fazer a denúncia imediata. Por quê? Porque vamos precisar de provas. E as provas, com o tempo, elas fogem, elas desaparecem. E a gente não consegue punir as pessoas. No passado, era algo muito feio, muito chocante, e as pessoas tinham medo de fazer essa denúncia. Mas hoje, com a modernidade, com as delegacias cada vez mais especializadas, com as delegadas especializadas, o Ministério Público especializado, eu acho que a denúncia deve ser feita imediatamente. E com certeza é um tipo de denúncia que eu tenho observado pelas próprias delegacias, pelo próprio Ministério Público, pelos próprios magistrados, que são recebidas de forma séria, de forma rápida, porque há um sentimento de que é um crime muito grave e que deve ser coibido, deve ser inteiramente coibido. O passar do tempo é a prova que foge, é a prova que desaparece, são os vestígios que deixam de serem averiguados, de serem poder mensurados. Eu, por exemplo,
uma hipótese, um estupro de vulnerável que haja condição carnal. Nesse momento há o sêmen. Então nós precisamos desse elemento probatório. E hoje, com o exame de DNA, nós podemos detectar exatamente quem foi o agressor e uma prova cabal para puni-lo. Entendeu? Então, o tempo passando vai ter as dificuldades e os entraves da legislação para punir, porque o próprio direito também não pode ficar na minha modalidade, criar de eterno para fazer ser cumprido, ser realizado. Então, cabe à pessoa que sofreu que possa procurar imediatamente os seus direitos. Infelizmente, as pessoas que já sofreram alguns anos, elas têm que se trabalhar para ressignificar esse trauma, ressignificar essa dor e tocar a vida, quem sabe até ajudando outras pessoas para que não sofram esses crimes tão violentos, tão graves. Com certeza, porque quando os vestígios de prova, né, eles aparecem, os vestígios psicológicos ficam presentes. Os vestígios ficam no inconsciente durante anos, né? E conduzem até as próprias escolhas que se faz de relação depois, né? Relações abusivas, então é muito importante estar trabalhando isso. Então, se a polícia, né, não pode hoje, né, se o direito hoje não pode resolver, que pelo menos a gente possa ajudar enquanto psicólogo, né, se precisar de um psiquiatra e tudo também, que a gente possa estar interferindo aí para poder dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas e fazer com que elas ressignifiquem isso que viveram, que é tão doloroso, né? Eu tenho até uma outra experiência, gente, que eu gostaria de passar para vocês também, que é o seguinte: eu trabalho muito com direito de família. E quando ocorre a separação entre um casal, eu estou com um caso agora real, o casal se separa, né? E a mulher, por algum motivo, né, inconsciente, passa a ter uma vingança contra ele e utiliza as falsas memórias, utilizando a alienação parental. E a gente fica na dúvida se ocorreu ou não esses atos libidinosos. Então esse é um crime muito grave, é um crime de denunciação caluniosa, ou seja, quando a pessoa faz uma denúncia que não é verdadeira, é caluniosa. E eu faço um apelo aqui, é o Dia das Mães, a todas as mães. A senhora que é mãe, com certeza não vai querer que seu filho tenha sido acusado do seu ex-marido, etc. Não tenha dúvida nenhuma que, se for verdadeiro, tem que ir à justiça procurar os seus direitos. Mas se não for verdadeiro, se for uma denúncia falsa, recue nisso aí. A senhora não imagina o prejuízo que isso está causando a uma criança. Não é a seu ex-cônjuge, é a criança que está causando uma falsa memória de um ato libidinoso que não existiu. Percebeu, Jeffrey, essa condição? Então, essa se chama alienação parental. Então, a gente vive isso, e às vezes eu coloco até isso, muitas vezes, na mediação de casal, e digo a eles: olha, tem de outras formas, atinja ele de outras formas, quer dizer, não é ideal, né? Evidentemente, não atinja ele de forma nenhuma, mas se quiser, mas não use a criança. Porque eu tenho um caso aqui que eu tenho 99% de certeza, se não tiver 100%, de que a mãe está criando uma falsa memória na criança. Falsa memória na criança de atos libidinosos contra o pai. E engraçado, ela só faz a denúncia depois da separação. Antes da separação, ela não faz. E duas, ou aconteceu durante a relação e ela foi omissa, ou o quadro só se apresenta agora, depois da separação, o que é algo muito estranho para uma pessoa, quanto mais impossível naquele ato. Né? Então a gente tem que ponderar essas, às vezes, falta de denúncia. Daí eu falo também com os colegas que são os delegados, delegadas, promotores, juízes, tenham muita cautela com referência às denúncias, principalmente quando ocorre a separação. Porque pode estar ocorrendo a alienação parental. Isso é muito, olha, é tão grave cometer um crime, e mais grave ainda praticar alienação parental. É para deixar a cabeça de uma criança pirada, no sentido prático da palavra. Quem teve, inclusive, falando desse assunto a semana passada foi a doutora Laine, doutora Lenze, doutora Roberta, que estiveram aqui com a gente, a Larissa, tiveram esse assunto bem bacana. Doutor, adorei te ver, né? Foi um prazer, gente. Pessoalmente, mas ouvindo como se você estivesse aqui. Sentindo essa vibração espiritual sua, com certeza. Vamos te ligar pra gente marcar com a doutora Luciana. Adorei esse final aqui, foi fantástico, de uma alucinação muito boa. E a gente vai se ver aqui no final de mês de maio, tá bom? Tá certo. Eu quero desejar a você, aos ouvintes, um feliz Dia das Mães. Eu sei que a doutora Luciana, minha colega, é mãe. Quero desejar a ela também um feliz Dia das Mães, né?
E que você tenha muita paz, muita saúde. E foi um prazer estar com você aqui, com a doutora Luciana. E um abraço ao nosso amigo Diego, ao nosso professor Denis, o nosso diretor, aos nossos colegas, todos, corpo docente, corpo discente, a professora Verônica, a nossa querida coordenadora da psicologia, eu gosto muito. O professor Requião também, que está pedindo para nos assistir, está nos assistindo, a professora Cláudia, nossa vice de Direito, enfim, a toda a família FTC Campus Comércio. E eu fico feliz e honrado por poder estar nessa família maravilhosa, de grandes mestres, onde a gente só tem de beber esse conhecimento, essa sabedoria. Tá certo, meu querido? E a todas as mães, no fim dessa vida. Um beijo à minha amiga Flávia, coordenadora do curso. Flávia Barreto, eu me esquecendo dela, vou dar um abraço para ela, que ela é mãe também, e é muito minha amiga, gosto muito dela. Na cara do gol, a porta está aberta para voltar a estudar depois de 20 anos. Vou fazer um curso de marketing, ênfase marketing e comunicação com ênfase em mídia social na FTC Campus Comércio. Faça mesmo. Obrigado, doutor. Um abração, querido. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Olha só, viu? Tem muitas perguntas que chegaram, a gente não vai ter tempo. A doutora Luciana queria, inclusive, que a senhora deixasse um meio de comunicação que as pessoas pudessem entrar em contato com a senhora, porque são várias perguntas. Vamos, por exemplo, rapidinho assim, a Luciana pergunta, a Luciana não, né? Ela não deixou o nome dela, pergunta o seguinte: que estrutura psíquica o indivíduo que abusa o menor incapaz está caracterizado? Deixa eu ver se tem outra aqui. Rapaz, o Robert está dizendo o seguinte: qual a diferença do abusador para o pedófilo? Enfim, tem mais aqui, ó. Ela não quer se identificada. Bom dia. Bom dia, minha pergunta para a psicóloga é a seguinte: é possível que a criança desenvolva após o abuso sexual linfâmia ou satirismo? Quais sintomas apresentados pela criança que está sendo abusada? Enfim, doutora, faz um resumo para todo mundo, deixa seus canais de comunicação para as pessoas poderem entrar em contato com a senhora e poder ser ajudada. Com certeza. Quem precisar de ajuda, né, pode ligar para o 99175-1353, esse é o meu número pessoal. 9175-1353. E pode também estar procurando a gente na FTC Comércio, a gente está lá, tem clínica escola, a gente está aberto para poder ajudar as pessoas. A gente tem um grupo lá de avaliação psicológica, de atendimento também à infância, um abraço das estagiárias, né, para ele estar me ouvindo aí também. E isso, a gente tem que ficar atento a vários sintomas podem ser causa de abuso sexual, podem também não ser, também não dizer que tudo é abuso sexual. Por isso que é importante falar profissional capacitado que possa estar avaliando junto com a família e a criança. Se de fato, se de fato aconteceu ou não, porque esse cara é a polícia, o cara é o juiz. Lá a gente vai estar trabalhando para como minimizar isso que aconteceu, como está ajudando essa criança e essa família na condição, a partir de agora, né, o que eu faço. Então, quem estiver precisando, né, de ajuda, pode estar procurando a gente na FTC Comércio. Você vê também, doutora, pode ajudar? Noventinho, com ele no final, @yahoo.com.br. Nós estamos mandando e-mail também, dentro da possibilidade de estar respondendo. É isso. Um beijo para o nosso ouvinte que está do outro lado do oceano. Nessa altura já são 4 horas da tarde, aproximadamente, são 4 horas de diferença, lá em Portugal. Minha mãe, Marabel, eu acho que se ela já ajuda outras pessoas, é que eu estou um exemplo em casa de poder abrir, né, poder falar, poder saber também sobre essa doença, né, que é tão difícil, mas que acontece. E hoje eu posso estar, né, propagando isso, inclusive aqui na rádio, para que outras mães possam estar tendo essa atitude também de poder estar conversando com seus filhos de uma forma aberta, algo que é difícil, mas que é necessário. Então, um abraço para minha mãe, que eu estou perto dela hoje, mas um beijão, mãe, feliz Dia das Mães. E a todas as outras mães, né, que também estão ouvindo a gente, tirando um tempinho, né, do seu Dia das Mães para estar ouvindo sobre essa temática. Isso, tão polêmico, mas também tão importante. Por isso que eu me predispus a vir aqui nesse dia, que é um dia obrigado, meu viu, também. doutora? Meu marido e meu filhinho, né, estão em casa também ouvindo. Daqui a pouco a gente vai curtir junto. Um abraço também para minha sogra, que também é mãe, É a segunda mãe. com certeza. Na ausência de minha mãe tem feito, né, esse papel. E as outras mães, né, de coração que eu tenho também, minha tia Aninha, Carminha, né, minha madrinha, Mal, então todo mundo que faz importante, né, não só na minha vida, mas como as mães são importantes na vida de todos. Então, um agradecimento especial a todas as mães por fazerem parte de nossa vida, protegerem e cuidarem da gente.
Valeu, obrigado, doutora. Adorei o tema, adorei a senhora estar aqui com a gente. Desculpe o tempinho lá fora, buzinando, mas a gente não estava ouvindo, porque a gente estava aqui com as portas fechadas, enfim. E final do mês a gente vai arrumar aí um horário para a doutora Luciana estar aqui com o doutor Martinez. Valeu, FTC, valeu, galera. Feliz Dia das Mães. A gente volta no próximo sábado, direto do Lounge 33, restaurante 33, aí no Salvador Shopping, com o Boteco do Reinaldinho. Valeu, um abraço, um beijão, um bom domingão. E a partir das 15 horas, direto da Arena Fonte Nova, tem Bahia e São Paulo com a equipe Fenômenos da Bola. Valeu, galera, tchau.